Morfologia vegetal em 5 minutos para você não errar mais no Enem. Morfologia vegetal junto com fisiologia vegetal é um dos assuntos que mais dão dor de cabeça para os alunos, porque é um pouco chatinho, mas aqui você vai ver que não é um bicho de sete cabeças e você vai conseguir garantir nesse vídeo tudo o que é necessário para você responder toda e qualquer questão. Conhecendo os tipos de tecidos, o que é um tecido, professor? Quando a gente pensa no tecido, o que é um tecido? Tecido é uma malha gigantesca composta ali por vários fios. Então ela é uma coisa grande composta por partes menores. Então, se eu pensar num tecido, né, de um ser vivo, seria uma parte grande composta por partes menores. Então, um tecido nada mais é do que um conjunto de células que tem uma função e um objetivo específico. Então, todas trabalham junto para alcançar essa função e esse objetivo. Isso é um tecido. Quando a gente fala de tecidos vegetais, nós estamos falando de conjuntos de células vegetais que trabalham juntas para o objetivo de uma mesma função. Tranquilo? Então, dentro dessa conjuntura, você já conseguiu compreender o que é a morfologia vegetal. É o estudo da forma da planta, ou seja, o estudo dos seus tecidos, ou seja, do conjunto de células que têm funções específicas dentro da planta. Pegou essa ideia? Vem comigo aqui já para o nosso maravilhoso slide. Então, dentro desses 5 minutos, o que eu quero trabalhar com você? Os dois tipos, as duas classes de tecidos que nós temos com relação aos vegetais. Nós temos, assim como nos seres humanos, por exemplo, nós temos tecidos germinativos e tecidos adultos. Os tecidos germinativos são aquelas células indiferenciadas, então elas podem se diferenciar em células que executarão funções específicas. Num primeiro momento, enquanto a planta está se desenvolvendo, ela vai ser um tipo de célula sem diferenciação, que pode ter essa capacidade de se desenvolver em um outro tipo celular. Dentro desses tecidos germinativos, a gente pode ver dois tecidos específicos, que são os meristemas primários e os meristemas secundários. Então, todas as vezes que você ouvir o nome meristema, você está diante de um tecido germinativo. O que é isso? Um tecido vegetal, ou seja, um conjunto de células da planta que não tem diferenciação, tá? Pode ser um conjunto de células que não tem diferenciação primária ou que não tem diferenciação secundária, beleza? Então, esses meristemas, então esse nome, uma das partes mais difíceis da biologia botânica é a parte da nomenclatura, não conhecer o que esses nomes querem dizer. Então, meristema é um tecido indiferenciado, um conjunto de células que ainda não se diferenciaram. Nós temos o meristema primário, que está associado a um crescimento longitudinal da planta, e nós temos um meristema secundário que está associado ao crescimento lateral da planta. Então, meristema primário vai diferenciando e promovendo o alongamento das células nos ápices da planta, enquanto o meristema secundário favorece o seu crescimento em espessura, tá certo? Crescimento lateral. Quando a gente vai para os tecidos adultos, nós estamos aqui diante de tecidos específicos que já estão diferenciados, então eles têm células específicas que se diferenciaram ao longo do processo ali de desenvolvimento celular e acabaram se especializando em executar funções específicas. Ou seja, professor, eu tenho aqui agora trabalhadores que passaram pelo processo de especialização e conseguem executar tarefas complexas de funções específicas. Quais são esses tecidos principais que nós temos aqui quando a gente está estudando os tecidos adultos dos vegetais? É isso que eu quero falar com vocês, porque esses são os que causam mais dor de cabeça para a galera dentro das questões e das provas. Então vem comigo agora para você nunca mais ter medo disso aqui. Tecidos adultos, quatro classes ou quatro subclasses aí de funções. Então cada função tem tecidos específicos. Primeira função, função de revestimento. Quais são os dois tecidos de revestimento que a gente vê lá quando as plantas estão adultas, quando elas já possuem um tecido diferenciado, ou seja, um conjunto de células que se diferenciaram para executar uma função? Eu tenho a epiderme, que é um tecido de revestimento mais delgado, né, que geralmente tem uma camada de células, tá, e vai estar envolvendo partes que precisam de menos proteção da planta, precisam de mais, como é que eu posso dizer, de mais fluidez ali naquela região. Então, por exemplo, nas folhas a gente encontra a epiderme, uma epidermezinha fina, delgada, para que possa permitir até mesmo a passagem da luz. Já o suber é um revestimento, né,
extraepidérmico que vai sofrer uma impregnação de determinados materiais de resistência, tá certo? Como a lignina, por exemplo, tá? Essa lignina, ela promove a morte das células e quando elas morrem, elas ficam só a parede celular. Então elas viram um arcabouço de proteção. Então o tuber nada mais é do que a casca da planta, tá certo? Então é o revestimento ali que é a casca da planta. Então vai ser um revestimento de proteção, tá? Quando a gente passa dessa subclasse, vamos para a classe de sustentação. Essa daqui tem uns nomezinhos mais estranhos, mas quando você se acostuma com eles, fica bem mais tranquilo. Então, lembra sempre, a planta precisa de conjuntos de células que promovam a sua estruturação e a estruturação do seu material em termos de organização, tá? E dois tecidos vão participar disso, o colênquima e o esclerênquima, tranquilo? Então, não esquece desses dois nomes. Agora que você não esquece mais desses dois nomes, você pode entender o que é que eles fazem. Então, o colênquima, ele vai ser marcado por células mais flexíveis. Então, ele vai ser encontrado aí em porções mais jovens da planta. Então, eu vou colocar aqui, ó, flexível, e por causa disso ele vai estar associado aí a partes mais jovens da planta. Enquanto o esclerênquima, ele vai ser composto por células mortas, né, por células que são aí esses arcabouços mais rígidos. Então ele vai com certeza estar associado ao que, professor? Associado a partes mais velhas da planta que precisam realmente de uma estrutura mais rígida, tá? De suporte. Então são os dois tipos de tecido de sustentação. Os tecidos mais conhecidos, né, assim, que executam funções específicas dentro da planta, são os tecidos de condução. E aí nós temos dois tipos. Nós temos o xilema e temos o floema. Certamente você já ouviu esses nomes por aí ou em alguma questão. Quem é o xilema? É aquele conjunto de vasos que faz o transporte da água, certo? Faz o transporte da água mais sais minerais, beleza? Enquanto o floema faz o transporte aí do que foi produzido na fotossíntese, que é o que nós chamamos aí de fotoassimilados, beleza? Então o xilema é o conjunto de células que faz parte do conjunto de vasos que fazem o transporte de água e sais minerais. O floema é o conjunto de células que faz parte do conjunto de vasos que faz o transporte de seiva elaborada, que é o que foi produzido na fotossíntese. E por último, a gente tem os tecidos que mais vão trazer variações para o contexto funcional da planta, que são os tecidos de preenchimento. Quando você ouvir preenchimento, você já vai associar logo o nome de parênquima. O que é um parênquima, professor? Um parênquima é um tecido de preencher. É tipo assim, pensa num travesseiro. Você, para ter o travesseiro, você tem que preencher ele com muito algodão. Então, o tecido de preenchimento do travesseiro é ali o algodão, beleza? Então, o que é o parênquima do travesseiro? O algodão, tá certo? Ou as penas de ganso, enfim, depende do seu travesseiro aí, né? Mas os parênquimas vão estar preenchendo espaços. E cada preenchimento vai ter uma função específica. Por exemplo, uma planta que precisa acumular água, ela vai ter um tecido de preenchimento armazenador de água, que é o que a gente chama de parênquima aquífero. Olha só, muito presente nas cactáceas. Quando a gente precisa acumular material de energia, né? Então, carboidrato de armazenamento, que no caso das plantas vai ser o quê? O amido. Eu vou ter um preenchimento especializado em armazenamento de amido, que é um parênquima amilífero. Quando a gente vai lá para as folhas, a gente vai ver estruturas que estão especializadas na fotossíntese. Então, o meio das folhas precisa ser preenchido. Então, ele vai ser preenchido por um parênquima. Mas esse parênquima tem que ser especializado em fotossíntese. Então, eu vou chamar ele de parênquima clorofiliano, porque ele é cheio de clorofila para absorver energia luminosa e promover ali a ocorrência da fotossíntese. Pegou a ideia? Os nomes não são difíceis, é porque você estudou errado até hoje. Então, se você quer estudar do jeito certo, vem estudar botânica comigo. Se você tem raiva de botânica, é porque você nunca estudou comigo. E olha só, eu quero te dar um presente. Você pode clicar no link aqui abaixo e sair dessa aula aqui e já assistir o meu módulo de botânica. Olha só, isso é um presentão, tá? Para você parar de ter medo, parar de ter raiva e começar a acertar toda a questão de botânica que chegar pela sua frente e ainda mais gostando de fazer isso, beleza? Esse é o principal ponto, amando a biologia. Então você pode sair daqui e já ir lá resolver as listas, assistir as minhas aulas, resgata esses 15 dias de acesso de graça, vai,
e garante botânica na tua prova de uma vez por todas. Esse é o meu presente para você. Então, se você curtiu isso, eu espero você lá também. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!